Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui reunidos virtualmente, aqueles que não puderam estar conosco hoje no culto. E nós vamos analisar um único versículo hoje do Evangelho de Mateus, seguindo a sequência das exposições até aqui. E mais do que nunca, eu reforço aquela ideia que sempre nós enfatizamos muito aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo, que nós não podemos jamais analisar qualquer texto que seja das Escrituras longe do seu contexto. É mais importante sempre lembrar, mais uma vez, o quanto nós devemos pegar todo o contexto imediato do livro todo e também das Escrituras como um todo. E, em especial, quando nós analisamos um único versículo, ele não pode ser visto à luz de todo o restante, não pode ser analisado apenas ele, esquecendo tudo aquilo que está acontecendo naquele momento que foi escrito o versículo. Então eu vou lembrar aqui os irmãos algumas questões fundamentais aqui para nos ajudar a não perdermos o foco do sentido real que esse texto quer nos passar. E aí nós precisamos lembrar aqui que este é um momento do Evangelho de Mateus onde Jesus está recluso. Ele foi para o norte da Galiléia, uma região chamada de Cesareia de Filipe, e ele está ali neste momento ensinando de maneira particular aquele grupo mais íntimo dos seus discípulos, aquele grupo que nós chamamos dos 12 apóstolos. Jesus ele fez diante deles um alerta ali sobre a postura dos religiosos do seu tempo, aqueles homens que se opõem a Jesus como sendo o verdadeiro Messias. E logo depois disso nós vemos então os discípulos, representados por Pedro, declarando que para eles Jesus ele não é um profeta, Jesus ele não é João Batista ressuscitado, Jesus não é apenas um homem que ensina a moral para eles, mas ele é o Cristo, ou seja, o próprio Messias, o Filho do Deus vivo. E essa declaração ela se torna emblemática, porque separa neste momento os discípulos do restante das multidões. Essa declaração realizada por Pedro em nome daquele grupo demonstra que agora eles possuem um entendimento correto, preciso de quem Jesus de fato é. E é a partir desta convicção que está ali expressa na declaração de Pedro que Jesus agora então vai passar a ensinar sobre qual é a sua principal missão neste mundo. Eles já declararam que Jesus é o Messias. Agora eles aprenderam, no texto que nós vimos na semana passada, qual a missão desse Messias. Cristo afirmou lá que é necessário, ou seja, esta é a sua missão, é isso que eu vim fazer neste mundo. E esta missão envolvia sofrimento, morte e ressurreição. Aí então a próxima parte deste período aqui de ensino, nós vamos começar a analisar hoje, diz respeito ao discipulado. Quais as atitudes de alguém que deseja se tornar um discípulo deste Messias, que agora eles conhecem e que agora eles sabem a sua missão, um Messias sofredor. É isso que nós vamos começar a ver hoje e vamos analisar especificamente apenas o verso 24, um versículo extremamente conhecido. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então eu convido vocês a nós fecharmos nossos olhos agora e vamos orar a Deus pedindo a direção dele para essa exposição. Bondoso Deus, querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque podemos agora abrir a nossa Bíblia nas nossas casas, podemos analisar o texto bíblico e aprender com ele. Mas nós sabemos que a Bíblia é um livro espiritual, é um livro que foi inspirado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, e nós precisamos desse mesmo Espírito que é autor das Escrituras para nos ajudar a compreender o texto de maneira correta, nos dar o convencimento dele, Senhor, e nos ajudar a viver essas palavras aqui, esse chamado de Jesus ao discipulado, essas atitudes aqui que são requisitadas por Cristo e que fazem daqueles que o seguem verdadeiros discípulos e herdeiros do reino. Nos ajuda, Senhor, nos dê da sua graça e da tua misericórdia. Esse é o nosso pedido e nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus, ele já ensinou sobre ele mesmo, até aqui ele já falou sobre o seu reino, o reino do Messias, ensinou sobre qual é a sua missão,
E agora, neste novo momento, ele diz: se alguém quer vir após mim. Em outras palavras, se alguém agora, ciente de tudo isso que eu já ensinei, quiser herdar o meu reino, se alguém quer ser o meu seguidor, meu discípulo, se alguém quer fazer parte de tudo isso, sigam esses determinados passos. Então nós temos diante de nós um versículo que é extremamente conhecido, né? Eu creio que todos os irmãos já devem ter ouvido pelo menos alguma vez essas palavras presentes aqui no versículo 24, mas que é também extremamente relevante. Se nós admitirmos que a Bíblia é a própria palavra de Deus, como todo cristão ortodoxo faz, se nós cremos que neste livro nós encontramos uma verdade que é absoluta e não relativa, então nós cremos que apenas os verdadeiros discípulos de Jesus farão parte do seu reino eterno, no reino do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. E isso, saber de tudo isso, deve nos levar a refletir e a buscar em nós estas evidências. Buscar as evidências de que eu sou um verdadeiro cristão e, consequentemente, alguém que herdará seguramente a vida eterna. Este versículo aqui nos ajuda nesta busca por evidência e nos alerta também sobre os perigos de viver em um falso sentimento religioso, como era o caso dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, que estão aqui presentes, inclusive no início do capítulo 16. Pessoas que se achavam dignas do Messias, que se achavam merecedores das promessas de Deus, mas que se enganavam e que foram incapazes de reconhecer em Jesus o seu Salvador. Então cabe aqui para nós tentarmos achar nessas características, nessas atitudes aqui presentes, se nós somos de fato cristãos, se nós estamos vivendo de acordo com os requisitos necessários para um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós veremos aqui na análise desse verso 24 as 3 atitudes indispensáveis para aquele que deseja fazer parte do reino dos céus. Ao analisarmos cada uma dessas 3 atitudes, você poderá, aí na sua casa, comparar com a sua própria vida e avaliar com certeza, com segurança, se você já é ou não, se você já está ou não em um relacionamento pessoal de discipulado com o Messias Jesus Cristo. E caso você não se identifique pessoalmente com nada daquilo que for falado aqui, você ainda terá a incrível oportunidade de avaliar os custos do discipulado cristão e passar desde já a tomar as atitudes necessárias, tornando-se assim um discípulo e, consequentemente, um herdeiro deste reino. Então, segundo o texto de hoje, a primeira atitude de um verdadeiro discípulo de Jesus é negar a si mesmo. O texto diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o primeiro requisito para o discipulado, essa primeira atitude que Jesus espera dos seus discípulos é negar a si mesmo, ou em outras palavras, renunciar a si próprio. Pegando o contexto daquilo que nós vimos até aqui no Evangelho de Mateus, os religiosos ali, os opositores de Cristo, eles negavam que Jesus é o Messias. Por outro lado, aqueles que querem seguir Jesus como Messias precisam negar a si mesmos. Negar a si mesmo possui o sentido literal de negar a sua própria pessoa, negar a sua própria identidade. Significa renunciar quem eu era antes de me encontrar com o Messias, deixar para trás esta pessoa e ter a consciência de que um novo ser, um novo eu deve nascer a partir deste encontro. Vamos tentar entender isso dentro do contexto de Jesus para com os 12 discípulos. Os discípulos ali declararam a sua crença em Jesus. Eles afirmaram ali por meio de Pedro que para eles Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí depois dessa declaração, depois
que os discípulos fizeram essa sua confissão de fé em Jesus, Cristo ele passa então a ensinar sobre a sua missão neste mundo. Ele diz que é necessário que o Messias passe por sofrimento, morte e ressurreição. A missão do Messias, que foi anunciada no texto anterior, certamente foi um banho de água fria nas pretensões humanas daqueles discípulos, que de acordo com a própria repreensão de Pedro para Jesus no versículo 22, ainda ocupava a mente desses homens. Provavelmente ainda havia na mentalidade deles a ideia de um Messias que venceria por meio de força militar, força política, e ele viria e venceria de maneira armada ali o Império Romano e todos os demais adversários de Israel. Pedro, quando ouviu sobre sofrimento e morte, como parte da missão aqui do Messias do mundo, ele expressou aquilo que o velho Pedro imaginava sobre como seria a vinda do Messias que ele esperava ao mundo. Sofrimento, morte, diz Pedro, isso de modo algum vai acontecer. Não está de acordo com aquilo que eu espero do Messias. Ou seja, o Messias sofredor não passava pela mente do apóstolo. Não era isso o que ele esperava. Aí, ao ouvir a repreensão de Pedro, Jesus diz que estes pensamentos do apóstolo não levavam em conta as coisas de Deus, mas apenas as coisas dos homens. A missão do Messias, o seu sofrimento, a morte, a ressurreição, este é o plano do Pai. Esta é a vontade de Deus. Os homens é que não querem o Messias nestes termos, só que esta era a única saída para salvar pecadores. Agora, o que Jesus está dizendo aos discípulos é que, tendo eles confessado que Jesus é o Cristo, o Messias, tendo eles, neste momento, tomado conhecimento da sua missão neste mundo, então chegou a hora deles mesmos tomarem uma decisão. Tudo está exposto claramente, é como a gente diz, as cartas estão na mesa. Jesus é o Messias e esta é a sua missão. Uma missão que consiste em sofrimento, morte e ressurreição. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o Messias. Vocês agora sabem a minha missão. De agora em diante, se vocês quiserem me acompanhar, se quiserem me seguir, se quiserem ser meus discípulos, negue-se a si mesmo. Ou seja, abandonem as suas antigas ideias e vivam sob a luz desta nova revelação. E isso é algo que pode ser aplicado para todos os discípulos ao longo de toda a história, incluindo a nós hoje. Todo candidato ao discipulado cristão, ele precisa fazer e deve ter em mente a necessidade disso. Todo discípulo precisa abandonar os seus antigos conceitos, os seus antigos entendimentos, seja sobre Jesus, mas não apenas sobre Jesus, mas também sobre todos os demais assuntos. Por que isso é necessário? Porque todos nós crescemos, obviamente nos desenvolvemos como seres humanos, amadurecemos como pessoas e vamos nesse processo tendo a nossa mente moldada por diversos pressupostos, por ideologias, né? Uma palavra tão em uso ultimamente. Nós somos moldados e formamos os nossos conceitos sobre todas as coisas, sobre todos os temas. Alguns assuntos, cada um pode conhecer mais do que o outro, mas sempre existe ali na constituição de nós, como seres humanos, um princípio de conceito, uma base fundamental que acaba governando a nossa vida e que vai dominar as nossas escolhas e a nossa maneira de pensar. Isso é inerente. Nenhuma única pessoa deste mundo é totalmente neutra, isenta ou imparcial. Se você pegar um exemplo, até mesmo livros de história, que narram acontecimentos importantes na humanidade, todos eles não são isentos de uma inclinação ideológica, isentos dos pressupostos dos seus próprios autores. Nós podemos, por exemplo, pegar dois livros que contam a mesma história,
por exemplo, o descobrimento do Brasil e em cada um dos livros haver um ponto de vista narrado de forma diferente. Um vai dar ênfase à exploração dos índios, outro pode dar ênfase à colonização e à importância dela para o desenvolvimento do nosso país. A verdade é que quando as pessoas chegam até Cristo, quando conhecem Jesus e passam a tomar aquela decisão de ser um cristão, todos chegam com diversos pressupostos, com as suas próprias opiniões já formadas sobre muitos assuntos. Antes da conversão, todos nós tínhamos na nossa mente um conceito formado sobre família, sobre como educar os nossos filhos, sobre o casamento, o papel do homem e da mulher. Conceito sobre namoro, foi até o tema da live de segunda-feira, né? Eu e o pastor Adriano tratamos sobre isso, né? O conceito do mundo de namoro e o conceito bíblico. Todos nós havíamos dentro, antes de Cristo, um conceito firmado sobre o que significa pecado. Qual o sentido dessa palavra? Tudo é formado dentro de nós em algum momento da nossa vida. E nós somos influenciáveis pela tradição, pela nossa própria família, pela escola onde estudamos, enfim. O que Jesus está afirmando nesse texto é que aqueles que desejam seguir o discipulado cristão, eles precisam abandonar a si mesmos, abandonar os seus pressupostos. Eles precisam, de certa maneira, zerar a sua mente, entender que todos os conceitos, dos mais simples, precisam ser aprendidos agora de uma nova perspectiva. O discípulo, ele precisa ter a postura de um verdadeiro aluno. Reconhecer que o velho homem precisa ficar para trás e que um novo homem, com uma mente renovada, precisa de agora em diante nascer. Além disso, desta renovação da mente, nós podemos ainda dizer que negar a si mesmo envolve primordialmente mais duas coisas fundamentais: negar os seus próprios méritos e negar os seus próprios interesses. Negar os seus próprios méritos significa negar a sua própria existência antes da graça regeneradora. Significa admitir que nós não possuímos nenhum valor longe de Deus e da sua imagem e semelhança. Renunciar toda aquela confiança na minha própria força, nas obras das minhas mãos, e reconhecer que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, recebemos do alto, vem unicamente da parte de Deus. Seja a nossa força, o nosso sustento, a chuva, o ar que respiramos, a nossa própria existência, a existência do eu, do ego, vem de Deus. E principalmente a nossa salvação vem dele. Quando nós negamos a nós mesmos nestes termos, reconhecendo que nada somos e que tudo é graça, então, irmãos, será o momento onde eu vou estar pronto para mais um passo, que é negar os meus próprios interesses. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo agora para a honra e glória de Deus. Lembram de algo que eu falei algumas pregações atrás? Deus não nos deixa neste mundo a passeio. Nós estamos aqui em missão. E essa missão envolve pregar o reino do Messias e conservar este mundo. Jesus disse que os seus discípulos são sal e luz em meio às trevas. Antes de Cristo, o meu objetivo podia ser ter uma vida profissional que me desse um bom rendimento financeiro e aproveitar ao máximo, e de preferência sozinho. Mas aí quando eu encontro a Cristo, onde há essa renovação de mente, onde eu começo a entender a vida sobre um outro
uma outra visão, uma outra ótica, um outro óculos, o meu objetivo vai mudar. Eu vou passar a considerar que é importante construir uma família, ser um marido, um pai que conduz a sua esposa e seus filhos para a fé em Cristo, ter um emprego que, acima de tudo, apenas supra as minhas necessidades essenciais. E aí, então, servir ao Senhor aonde Ele quer que Ele me leve. É óbvio que cada discípulo tem a sua própria história. Pedro tinha a sua própria história, Mateus teve a sua própria história, João teve a sua própria história. Cada um de nós, cada pessoa tem a sua própria história, tem os seus conceitos que foram formados antes de Cristo. Mas o mais importante é que todos temos condições, por meio da palavra, de entender aquilo que Deus quer com a minha própria vida. O ponto em comum que há em todos nós, em meio a tantas histórias diferentes, é que todos, absolutamente todos os discípulos de Cristo, precisam negar a si mesmo. Vejamos agora a segunda atitude do verdadeiro discípulo, que é tomar a sua cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. De acordo com Jesus, a segunda atitude de alguém que almeja o discipulado é tomar a sua cruz. É importante aqui lembrarmos de que até este momento, Jesus, apesar de ter acabado de afirmar que parte da sua missão neste mundo era morrer, ele não havia ainda afirmado de que forma isso aconteceria. Entretanto, um judeu palestino desse período, ele entenderia muito bem o significado dessas palavras: tome a sua cruz. O Império Romano havia popularizado esta forma cruel de execução, onde em muitos casos os condenados eram obrigados a literalmente carregar a cruz ou parte da cruz até o local onde eles receberiam a pena capital, onde eles seriam executados. Essa atitude de tomar a sua cruz, certamente, tendo em vista aqui o contexto histórico, está relacionado como um sinal de morte. Só que não necessariamente Jesus tem o desejo de colocar aqui o sentido em um sinal de morte física. Isso porque o tomar a sua cruz está ligado diretamente com a primeira atitude de negar a si mesmo. E por mais que este texto ele possa ser aplicado, e inclusive foi muitas vezes usado por crentes em tempos de perseguição e martírio, como forma de consolo e encorajamento para que os cristãos daquele tempo suportassem as suas próprias execuções, este é um texto onde o sentido imediato é a morte do eu, a morte do velho homem. Nós vamos encontrar diversos textos no Novo Testamento que falam sobre tomar a sua cruz nesse sentido, não de uma morte física literal, mas uma morte da antiga natureza. Eu vou ler alguns destes textos aqui. Por exemplo, Gálatas, capítulo 2, versos 19 a 20. Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho em carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo fala no sentido de crucificar a si mesmo em Cristo, de não viver mais, mas Cristo viver nele. Tudo isso aqui não é no sentido literal, de ele estar realmente crucificado, realmente morto, mas obviamente é um sentido espiritual. Depois, no capítulo 5 do mesmo livro de Gálatas, ele fala ainda nos versos 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas próprias paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui ele fala da crucificação da carne no sentido da antiga natureza, de paixões da antiga natureza, dos desejos da antiga natureza. Agora precisamos viver em um novo espírito, não mais guiado pelo velho homem, mas pelo novo
que renasceu com Cristo. Mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Mas os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, se as instruções de Jesus para os seus discípulos fosse estritamente o martírio, que eles deveriam seguir Jesus em busca desta mesma crucificação, a consequência é que nós, depois de vermos a prisão e a condenação de Jesus, nós deveríamos ter visto os discípulos se entregando às autoridades romanas e buscando aquela mesma sentença que Cristo. Mas é claro que não é disso que se trata. É parte fundamental da fé cristã o conceito de morte e renascimento em um sentido espiritual. Em termos de conversão e de discipulado, nós estamos falando da morte da velha natureza, uma natureza pecadora, em oposição, em rebeldia contra o Senhor, para o ressurgimento de uma nova natureza que agora luta contra o pecado, que nega os seus próprios méritos, desejos, interesses. É uma nova natureza que agora teme e que busca viver em obediência ao seu Senhor. Inclusive, é essa ilustração de morte e renascimento que Paulo faz para ensinar sobre a essência do batismo lá em Romanos, capítulo 6, os versos 1 a 11. Ele diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós, o que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a vossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O rito do batismo cristão expressa esse compromisso do crente de morrer para o seu antigo modo de vida pecador e renascer para uma nova vida em Cristo. No batismo cristão, a ação de imergir na água simboliza o morrer e ser sepultado com Cristo. A ação de sair da água representa a ressurreição com Cristo, o nascimento de uma nova criatura. O batismo nos identifica com Jesus na sua morte e ressurreição, retratando ali simbolicamente a vida inteira do cristão, como morrendo para si mesmo e vivendo para e em Cristo, o qual morreu por nós. Morrer para si mesmo significa que as coisas antigas, as coisas da velha natureza humana estão mortas. Sobretudo as formas pecaminosas, os estilos de vida que antes nos dedicávamos, onde uma vez buscávamos prazeres egoístas,
agora buscamos com igual paixão tudo aquilo que agrada a Deus. Tomar a sua cruz pode sim ser aplicado ao ir até o fim com Cristo. Se preciso for morrer pelo Evangelho, como muitos e muitos cristãos até hoje enfrentam esse duro caminho. Porém, o sentido principal de tomar a sua cruz é matar a velha natureza, matar o pecado em nossa vida. Tomar a sua cruz é desejar constantemente ser mais santo, cada vez mais se livrar dos velhos ídolos e das velhas práticas pecaminosas que faziam parte da nossa vida antes de me encontrar com o Messias Jesus Cristo. É importante frisar, irmãos, morrer para si mesmo nunca é retratado nas Escrituras como algo opcional na vida cristã. Esta é a realidade do novo nascimento. Ninguém pode vir a Cristo a menos que esteja disposto a ver a sua antiga vida crucificada com Cristo e começar a viver de novo uma novidade de vida em obediência a Ele. Deus, inclusive, Ele escreve na sua palavra os seguidores mornos que tentaram viver em parte na antiga vida e em parte em uma nova vida, como aqueles que Ele vomitou da sua boca, lá em Apocalipse 3, versos 15 a 16. Essa condição morna, um pé no mundo, outro pé em Deus, caracterizava a igreja de Laodiceia e caracteriza muitas e muitas igrejas dos nossos dias, onde as pessoas tentam viver uma vida dupla. Ser morno é um sintoma de falta de vontade de morrer para si mesmo e viver com Cristo. A morte do velho eu não é uma opção para os cristãos. É uma escolha e uma atitude diária deste caminho que vai nos levar à vida eterna. E rapidamente, só para finalizar aqui este ponto, eu quero deixar mais um alerta aqui pontual. Nós devemos rejeitar completamente uma ideia que costuma encontrar adeptos dentro do cristianismo, que é o conceito de karma. Algumas pessoas tendem a entender o levar a sua cruz como algum tipo de sofrimento imposto por Jesus a nós, como forma de punição, que tem como objetivo a expiação de pecados, onde a cruz carregada, no caso karma, seja ele qual for, faz aquela pessoa evoluir e se tornar uma pessoa melhor nessa vida. Nós devemos rejeitar completamente todos esses conceitos estranhos às Escrituras. O verdadeiro discípulo, ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e, por fim, seguir a Cristo. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A terceira atitude do verdadeiro discípulo é seguir ao Messias. Aparentemente se trata de uma atitude simples de ser entendida. O verdadeiro discípulo, ele precisa andar com Cristo. Talvez para o grupo dos 12 neste momento fosse algo simples de entender. Seguir no sentido de estar junto. Seguir nesta missão que o Messias veio fazer neste mundo. A palavra traduzida por siga-me, no original possui o significado de se comportar de acordo. Portanto, quando Jesus diz siga-me, ele está dizendo que aquele que deseja ser um discípulo precisa se comportar de acordo com os seus ensinamentos. Não se trata apenas de andar junto, de acompanhar o Messias na sua jornada. Basta lembrarmos que o traidor Judas Iscariotes, ele andou com o Messias por um longo período, porém ele não se comportou de acordo com o Messias. Seguir a Cristo significa que o discípulo precisa colocar sobre ele, o Messias, a sua confiança e buscar seguir então os seus passos. E este terceiro requisito está aqui confrontando diretamente aquela repreensão de Pedro no versículo 22.
onde o apóstolo disse para Jesus que o sofrimento e a morte de modo algum viria a acontecer. O verdadeiro discípulo ele precisa confiar. Jesus está aqui ensinando a Pedro uma poderosa lição. Por mais difícil que seja para Pedro, neste momento, entender todas as coisas, entender aquela necessidade do sofrimento e da morte do Messias, ele precisa apenas confiar e buscar andar na semelhança do Filho. Nós sabemos pela história que, ao contrário de Judas Iscariotes, Pedro ele aprendeu esta lição. Inclusive, ele ensinou sobre isso para uma grande comunidade cristã que enfrentava grande sofrimento na sua primeira carta. Em 1 Pedro 2,21, ele diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Os verdadeiros discípulos seguem os passos de Cristo, anda conforme os seus ensinos, busca viver em obediência aos seus mandamentos. E ele faz isso movido por gratidão, porque ele encontrou grande salvação no Filho de Deus. Alguém que se prontificou, inclusive, a sofrer e morrer. E da mesma forma, o discípulo agora, se preciso for, ele vai sofrer e morrer pelo nome do seu Redentor. Como eu disse antes, talvez no período apostólico, nos primeiros séculos da igreja, seguir a Cristo fosse muito mais claro do que é hoje, centenas e centenas de anos depois. Em nossos dias, infelizmente, seguir a Cristo basicamente se resume em realizar uma confissão de fé com a sua própria boca. Em alguns meios evangélicos é literalmente isso. Repetir uma oração. É a pessoa vir à frente e dizer: eu creio em Jesus e entrego a minha vida a Ele. Talvez ainda seja exigido dele que ele frequente determinada igreja. E aí então ele está salvo, confessou e está no nosso meio. O problema é que uma confissão externa nunca é e nunca será garantia de verdadeira conversão e verdadeiro discipulado. E novamente nós podemos usar o exemplo de Judas, que estava junto na confissão de Pedro, no versículo 16, que andou junto com os discípulos, mas que traiu o Messias. A verdade, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado, é que você encontrará confissões de fé vinda de corações não regenerados. Mas você nunca encontrará um coração regenerado que não confesse com a sua boca a sua fé em Cristo. É por isso que antes da ilustração siga-me, vem as instruções: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e só então siga-me. Porque o seguir, no sentido pleno, no sentido tensionado por Jesus, o seguir ele só pode ocorrer quando as outras duas atitudes já foram tomadas. Eu gosto muito do texto de 1 João 2, versos 3 a 6. O apóstolo ele traduz de maneira precisa tudo aquilo que envolve as obrigações, as ações de alguém que confessa com sua boca ser um verdadeiro cristão. Ele diz ali: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Seguir a Cristo significa andar de acordo com ele, seguir os seus mandamentos, buscar uma vida santa, batalhar contra o pecado, valorizar aquilo que Deus valoriza e desprezar aquilo que Deus despreza. Significa não andar conforme o padrão do mundo,
mas andar de acordo com o padrão de Deus. E simplesmente fazer isso, o simples fato de você passar da conversão a andar conforme o padrão de Deus e não mais conforme o padrão do mundo, só isso vai tornar a sua vida de discípulo neste mundo muito difícil. Haverá conflitos dos mais diversos. Você enfrentará oposição dentro da sua família, oposições e dilemas profissionais, conflitos com seus amigos, com toda uma sociedade que vive em rebelião ao Senhor, onde os seus pressupostos, os seus conceitos são formados longe da palavra e da vontade de Deus. O que nós estamos falando aqui sobre a essência de um verdadeiro discipulado, de alguém que é verdadeiramente cristã, é um processo íntimo de identificação. No caminho do discipulado, você precisa negar a sua própria identidade e encontrar em Cristo uma nova identidade. Será muito mais fácil você manter uma confissão falada, dizer constantemente com a sua própria boca que é um cristão, do que manter uma vida condizente com esta mesma confissão. Como diz o apóstolo João, aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. E antes que alguém diga, mas pastor, nós não somos salvos pela graça, por que tanta ênfase na obediência? Lembrem-se do que Tiago diz no capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? É justamente disso que se trata. O que Tiago está dizendo é o que João está falando. Não adianta confessar com a boca e não ter evidências de uma verdadeira conversão que é expressa na obediência. As obras sempre serão a evidência infalível de um coração regenerado, de alguém identificado com Jesus. Uma conversão envolve a ação de Deus em nós. Se Deus está agindo no coração, qual a chance de não existir uma disposição alegre e pessoal em viver com Cristo unido a Ele? O verdadeiro discípulo segue o seu Senhor, obedece a Ele e faz isso não por obrigação, mas por amor e gratidão. Ele sabe o preço que foi pago no seu resgate. Ele sabe o custo sofrido por Cristo. Sendo assim, se torna incapaz do verdadeiro discípulo voltar a viver como antes. Tropeços podem e vão acontecer, mas o verdadeiro discípulo jamais voltará para a prática habitual do pecado. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Estas são as 3 atitudes do verdadeiro discípulo: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Jesus, conforme nós temos visto na exposição do Evangelho de Mateus, ele revelou ser o Messias prometido. Ele revelou a sua principal missão neste mundo: sofrer, morrer e ressuscitar. Agora, Jesus revela quais as atitudes uma pessoa precisa tomar para ser um discípulo. Essa pessoa precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Estamos falando aqui de um caminho fácil? Seguir a Jesus neste mundo é certeza de sucesso, prosperidade e vida boa? Pelo contrário, se devemos seguir os seus passos, significa enfrentar oposição.
enfrentar o sofrimento, a morte, mas conquistar o prêmio da ressurreição. Todos os pontos da missão de Cristo serão seguidos pelos seus discípulos. Quem deseja sofrer e morrer? Certamente, esse chamado de Cristo para o discipulado não é algo popular aos olhos humanos. É por isso que tantas e tantas igrejas e pregadores mudam, torcem o texto para atrair mais adeptos. Porque o chamado cristão, o chamado do discipulado de Jesus não é algo fácil. Não é algo que gostamos e que queremos ouvir. Talvez se Jesus tivesse encerrado a sua lição aqui, neste versículo 24, ele acabaria perdendo todos os seus alunos. Mas graças a Deus que isso não aconteceu. Porque na sequência, no texto que nós vamos analisar na próxima semana, Jesus demonstra os motivos pelo qual todos devemos atender o seu chamado. Aquilo que seria uma decisão irracional, afinal de contas, quem escolheria por si próprio o caminho do sofrimento nessa vida, se mostra a escolha mais lógica possível, ao ponto de nós podermos afirmarmos que louco é aquele que recusa este seu chamado. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, porque podemos aqui mais uma vez aprender do texto bíblico, um versículo tão conhecido, Senhor, tão já lido ao longo da história, Senhor, mas que continua sendo, como toda a Escritura, um texto bastante incompreendido, muitas vezes confuso, Senhor, para muitas pessoas. Este é um chamado, Deus, ao compromisso do discipulado. Um chamado que é dado a todos nós. Nós podemos, Senhor, e devemos escutar a palavra de Cristo, escutar aquilo que Ele falou aos seus discípulos. Aquele que quer vir após Ele precisa, Senhor, tomar certas atitudes. Essas atitudes, Deus, precisam ser feitas para cada um daqueles que desejam seguir neste caminho e herdar o reino eterno. Se alguém quer fazer parte do reino do Messias, precisa negar a si mesmo. Abandonar, Senhor, seus antigos pressupostos, seus conceitos formados antes de Cristo e longe da palavra de Deus. Precisamos ter a disposição de aprender, sermos alunos teus. Precisamos tomar cada um a sua cruz, no sentido de morrer para o velho homem e entender a necessidade de um novo nascimento. Precisamos ser novas criaturas, viver em novidade de vida. E precisamos também, Senhor, seguir os ensinamentos do nosso Salvador, nosso Mestre, nosso Redentor. Seguir as suas palavras, buscar a obediência, buscar ser cada vez mais parecidos com Ele. Nos ajuda nessa jornada, porque sabemos que sem o Teu Santo Espírito nós somos completamente incapazes. Que o Senhor nos ajude, nos dê da Sua graça, da Tua salvação, do Teu Santo Espírito. Cada um de nós possa firmar, Senhor, no compromisso contigo de discipulado, tendo a certeza e a segurança de que um dia herdaremos o Teu reino. Podemos sofrer e morrer neste mundo. Nós temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Uma ótima semana a todos. Deus vos abençoe.